Olá, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, que todos estejam em paz, amém, com muita saúde. Hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade, né, no livro de 1 Crônicas. Hoje nós vamos para o capítulo 23, né, quando Davi designa Salomão como rei, né. Aqui nos outros versículos nós vemos que Davi quis preparar o templo, né? Davi queria preparar um templo para o Senhor, mas o Senhor não permitiu que fosse preparado por Davi, devido aos pecados que ele tinha cometido, e prometeu a Davi que quem cumpriria essa promessa seria Salomão, seu filho, né? E então hoje nós vamos entrar aqui na parte que Davi designa, né, Salomão como rei. No versículo 23, irmãos, amém? Que vocês possam me acompanhar, que vocês possam ouvir da maneira que vocês puderem essa leitura. E que nós possamos dar continuidade, né? Todos os dias nós possamos entrar, ouvir e fazer parte, né? Junto comigo da leitura bíblica, que é uma coisa boa para Deus, né? Uma coisa agradável aos olhos de Deus. Cada vez mais nós termos o conhecimento da palavra dele, amém? No capítulo 23 fala: sendo, pois, Davi já velho e de avançada idade, fez Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou todos os principais de Israel e também os sacerdotes levitas. Os levitas foram contados de 30 anos para cima, e foi o número deles com suas cabeças contados um a um, 38.000. Destes 24.000 para apressarem a obra da casa do Senhor, e os governadores e juízes 6.000. Além disso, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor, disse Davi, com os instrumentos que tenho feito para render louvores. E o repartiu Davi em turnos ordenados conforme os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, 3, Jeiel, o primeiro, depois Sedã e Joel. Os filhos de Simei, 3, Selomite, Aziel e Arã. Estes foram os príncipes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei, Jajate, Ziza, Geus, Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. E Jaade era o primeiro, Ziza, e o segundo, mas Geus e Berias não multiplicaram em filhos, pelo que foram contados por uma família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Uzeu, ao todo 4. Os filhos de Arão e Moisés. Arão foi separado para ser dedicado às coisas mais santas, ele e seus filhos para sempre, para que queimassem incenso diante do Senhor e ministrasses a ele, e abençoassem seu nome para sempre. E os filhos de Moisés, portanto, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Os filhos de Moisés, portanto, foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Zebuel, o primeiro. Do ouro e da prata. Perdão, irmãos, eu dei uma puladinha aqui sem querer. Vamos lá. Eu errei aqui. O filho de Geson foi Zebuel, o chefe. E quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite e o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamiel, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, a tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Eder, e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes,
segundo os seus chefes que faziam a obra no ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levasse o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra de ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os concorões, asmos, e para as assadeiras, e para os tostados, e para toda medida de mesura. E para estarem cada manhã em pé para louvar e celebrarem o Senhor, e semelhantemente à tarde. E cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas, nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, meus filhos no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no ministério. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes das famílias, de que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar. 16 chefes da casa dos pais, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. Os repartiram por sortes, com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Os filhos registrou Semaias, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes de Zadok, sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiadar, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas, uma dentre as casas dos pais, e tomou para Eleazar, e se tornou outra para Itamar. E saiu da primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda Jedaias, a terceira Arim, a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acons, a oitava Abias, a nona Jesua, a 10ª Zecânias, a 11ª Eliasibe, 12ª Joaquim, 13ª Upá, 14ª Jezebeabe, 15ª Bilga, 16ª Imé, 17ª Ezi, 18ª Abises, 19ª Bedaias, 20ª Jesquiel, a 21ª Joaquim, a 22ª Gamu, a 23ª Delaias, a 24ª Maazias. O ofício destes dos seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhe for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel os tinha ordenado. E o resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subai, dos filhos dos Abael, Gedias. Os filhos de Jeabias, Isias era o chefe. Dos filhos de Isaritas, Zelomite. Dos filhos de Zelomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias. O primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro Jecameão, o quarto dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Massami. O irmão de Mica, Isias, os filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte da Jazias, Beno e Zoão, Zacuri, Ibrim, Dismali, Eleazar
Esses não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jeramiel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder, Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Do chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi. Zadok e Ameleque, os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Capítulo 25, irmãos. Funções dos cantores em teus turnos. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas e com alaudes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra dos ministérios. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, o cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção de Davi. Dos filhos de Gedutum, Gedálias, Seri, Jesaias, Asabias, Matitias, 6, a cargo de seu pai Gedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote e Ananias, Anani, Eliatá, Gidaldi, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir, Mazirote. Todos esses foram os filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus. Para exaltar a corneta, Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaudes, harpas, para ministérios da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, Jejutum, Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres 288. E deitaram a sorte acerca da guarda. Igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte de Asaf, Zabera, José, a segunda Gedálias. Eram eles, seus irmãos, seus filhos, e ao todo 12. A terceira Zacur, e seus filhos e seus irmãos 12. A quarta, Isri, e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta, Netânias, seus irmãos 12. Da sexta, Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. Da sétima, Gesarela, seus filhos e seus irmãos 12. Da oitava, Jesaia, seus filhos e seus irmãos 12. Da nona, Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. Da décima, Simei e seus irmãos. Da undécima, Azarel e seus filhos, seus irmãos, todos 12 irmãos. Quando eu chegar aqui, são 12. A do décima, Asabias, seus filhos, são 12, e seus irmãos. Da 13ª, Subael, seus filhos e seus irmãos. Da 14ª, Matitias, seus filhos e seus irmãos. Da 15ª, Jerimote, os seus filhos e seus irmãos. Todos 12, viu, irmãos? De cada um aqui, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, Josbecasa e seus filhos. Irmãos. Da 18ª, Anani, seus filhos e irmãos. Da 19ª, Malote, seus filhos e irmãos. 20ª, Eliata, seus filhos e irmãos. Da 21ª, Oti, seus filhos e seus irmãos. Da 22ª, Gildate, seus filhos e seus irmãos. Da 23ª, Maziote, seus filhos e irmãos. Da 24ª, Romantiezer, seus filhos e irmãos, todos, de cada um que eu falei aqui, 11ª, 2ª, 3ª, todos eram 12. Capítulo 26, irmãos. No capítulo 26, vamos ver. Fala sobre as funções dos porteiros, ok? Amém? Quantas das divisões dos porteiros dos coraitas foi Miselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf?
E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, primogênito de Jadiel, o segundo Zebadias, o terceiro Jatinel, o quarto Elão, o quinto Joanã, o sexto Elionetal, o sétimo Elionenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaias, primogênito, Jeozabe, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Belo e Odai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também os filhos de Zemaias nasceram filhos que denominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Zemaias, Otni, Rafael, Obed e Eusabed, seus irmãos, homens valentes, Eliú e Zemaquias. Todos esses foram os filhos de Obed-edom. Eles, os filhos dos seus irmãos, homens valentes de forças para o ministério, por todos 62. Por todos 62. Os filhos de irmãos Meselemias, homens valentes, foram 18. E o de Ozan, dentre os filhos Merari, foram seus filhos Irim, o chefe, que ainda não era primogênito, contudo seu pai o constituiu o chefe. E Uquias, o segundo, Debalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos dos irmãos Ozar foram 13. Desde os que fizeram as turmas de porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrar a casa do Senhor. Lançaram sorte assim aos pequenos com os grandes, segundo a casa do seu pai, para cada porta. E caiu a sorte de Oriente Zelemias, e lançou-se sorte com seu filho Zacarias. Conselheiro prudente, saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e os seus filhos, a casa de tesourarias. A Zubim e Ozã, e do ocidente, com o porta Zalequete, irmãos, junto aos irmãos subida, ao caminho da subida, uma guarda defronte de outras guardas. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, porém a tesourarias de 2 em 2. Em Barbar, ao ocidente, 4 juntos ao caminho, 2 juntos a Barbar. Essas são as turmas dos porteiros dentre os filhos de Coraitas e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesouros. E quando aos levitas, Aías tinha cargo do tesouro da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gesonita foi chefe dos pais Gielei, dos filhos de Geli, Zedã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos aramitas, dos aritas, dos hebronitas, dos ozielitas. Zebu, filho de Geson, os filhos de Moisés, era o maioral dos tesouros. Os seus irmãos foram a da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, Zicre, Zelomite, seu filho. Esses Selomites e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros da casa sagrada, que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e centenas, e capitães dos exércitos tinham os consagrado. Dos despojos da guerra as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Jeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estavam debaixo da casa da mão, Zemolite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, os oficiais por juízes. Dos Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes 1.700, que tinham cargos oficiais em Israel, Saquém, Jordão para o Ocidente, e todas as obras do Senhor ao serviço do rei. Dos Hebronitas eram Gerias, os chefes dos Hebronitas, das suas gerações entre os pais. No ano 40, o reino de Davi. Se buscavam e acharam entre eles varões valentes de Jazer Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e Guarditas e a meia tribo de Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém?
Irmãos, é muitos nomes, né? A gente vai ler ainda muitos nomes aqui. Nesse capítulo 26, né? Que aqui vai estar falando por último aqui sobre o juiz, quem ficou por juízes, né? Que os porteiros, os administradores públicos, os porteiros sobre os tesouros. E no próximo capítulo que nós formos fazer a leitura bíblica, vai falar sobre os oficiais e príncipes das tribos. Irmãos, aqui nós vemos, né, os coraitas eram descendentes de Corá, que tinha encabeçado uma rebelião contra Moisés há mais de 500 anos. Vemos que onde mudou o pecado, a graça superabundou. Os filhos de Corá foram os primeiros a serem escolhidos como porteiros. A sua responsabilidade era evitar a presunção da qual seu pai foi culpado. Tais são os caminhos de Deus. Os filhos pecaminosos de um pai rebelde são postos em alto postos por ele, e as coisas celestiais são executadas pelas suas mãos. Tal é a graça. É notável que o Espírito Santo mencione o nome de Obed-Edom 20 vezes ao longo da palavra de Deus. E tudo devido ao seu amor pelas coisas de Deus. Essa passagem chama a memória a lição muitas vezes esquecida de que o templo espiritual do Senhor tem que ser edificado com despojos ganhos em batalhas. Tem que haver trabalho e oração, lutando contra os espíritos malignos em lugares celestiais, em confrontos impactantes com o diabo. E seus servos humanos, os despojos, isto é, as almas, serão ganhas para Jesus Cristo, irmãos. Os primeiros porteiros nas portas tinham que barrar a entrada do mal, e os porteiros sobre o tesouro tinham que guardar a riqueza espiritual. Isto implica uma guerra. Paulo disse a Timóteo que ele devia batalhar a boa milícia da fé. Era um porteiro nas portas e um porteiro sobre os tesouros. Termos como homens de vigor e fortes e valentes foram usados em conexão à designação por Davi desses oficiais aos seus ofícios administrativos no reino. Isto mostra que Deus honra e recompensa tanto a atividade apropriada aos negócios como a dedicação do seu serviço. E ela deve ser feita com a mesma consagração e dedicação a Deus exigida no culto e no serviço do templo. Devemos hoje nos conduzir dessa forma também. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar em comunhão com Cristo e nós temos que fazer o melhor para Ele. Nós não podemos fazer a obra de qualquer maneira, nós não devemos deixar de fazer a obra de Deus com uma vontade no coração. Não é de qualquer maneira, eu vou fazer hoje se der, eu vou fazer amanhã se eu quiser. Não, nós temos que fazer como Deus se agrada. Nós não temos que fazer da nossa maneira, é como Deus quer, é fazer a vontade dele, é fazer conforme para ele. Nós vemos aqui o que Davi passou a fazer, né? Ajudando seu filho a fazer, né? A vontade de Deus, porque Deus ele é onipotente, onisciente. Deus, ele é o fundador do mundo, ele é o fundador da terra. É ele que fez os céus, é ele que fez a terra, é ele que fez o mar. É ele que nos criou, irmãos. Então, nós temos sim que fazer a vontade dele. Se nós não fizermos a vontade dele, nós acabamos fazendo como Davi. Deus não vai se agradar das nossas obras. Deus não vai se agradar do que nós queremos fazer por ele. Davi quis fazer um templo para o Senhor, para o Senhor dele, né? Ele era fiel a Deus. Só que devido a alguns pecados que ele cometeu, Deus preferiu deixar para outra pessoa fazer, aquela pessoa que não pecou ainda, aquela pessoa que ainda não teve maldade no coração. E é assim Deus com os crentes. Não digo só crentes não, irmãos. Com o ser humano. Nós temos que ter o coração limpo para fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer as escolhas de Deus. Não é as nossas escolhas, não é as nossas vontades. Amém?
Vamos me acompanhar hoje no Salmo 91, para nós darmos finalidade à nossa palavra, nossa leitura bíblica, amém? E que nós possamos fazer uma oração, né? Uma corrente de oração edificar cada vez mais essa corrente de oração para levar aos necessitados, aos que precisam ouvir a palavra, amém? Vamos acompanhar no Salmo 91, irmãos? Irmão, o Salmo 91, ele é um salmo de refúgio, é um salmo de baluarte, é um salmo que nos livra do terror noturno, é um salmo, é uma oração que nos livra das mortandades, da escuridão, que nos livra dos laços do passarinheiro, que somente em Deus nós temos que confiar, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás o pé do filho, o leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Irmãos, no Salmo 91, se nós formos nos dedicar a ler, né, o Salmo 91, nós vamos ver quantos livramentos, quantas proteções Deus nos dá, irmãos. No Salmo 91, nós vemos que aquele que habita, né, se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, de Deus, nós descansaremos na sombra do Onipotente, que é a sombra de Deus nós iremos descansar, né? Nosso refúgio e fortaleza é o Senhor, e é nele que nós temos que confiar. Deus, ele sempre está nos livrando do laço do passarinheiro, irmãos. O laço do passarinheiro, irmãos, se refere às forças diabólicas nas trevas que se opuseram a Cristo, irmãos, naquele tempo. É as forças das trevas que querem nos derrotar, que querem tirar as nossas forças. Mas Deus, ele nos livra a todo momento. Quantos livramentos Deus nos dá durante o dia, durante a semana? Quantos livramentos Deus cuida, Deus nos protege. Ele sempre está nos cobrindo com suas penas. E é debaixo das tuas asas que nós vamos estar seguros. Porque nós sabemos, irmãos, que é a verdade dele é que nos protege com seu escudo e broquel. Nós não temeremos ao terror noturno, irmão. O que significa o terror noturno? Terror noturno também fala das trevas espirituais de Satanás, irmãos. Sobre a seta que voa de dia, se refere aos esforços que Satanás faz para destruir uma alma. É a minha ou a sua ou de quem for que não estivermos protegidos no esconderijo do Altíssimo. Ele faz um esforço deliberado, sem cessar, para nos lançar nas armadilhas. E essas armadilhas que às vezes muitos de nós caímos. Nós caímos e acabamos sendo setados por a seta que ele lança sobre nossas vidas. Nós não podemos temer ao terror. Não temas, Deus fala aqui na palavra, não temas, eu sou contigo.
Então, nós não temos que temer ao terror noturno, nem seta nenhuma que Satanás possa lançar sobre nossas vidas. Nós temos que repreender a todo momento. O Salmo 91 é um salmo de refúgio, irmãos. Quando vocês estiverem, irmãos e irmãs, sentindo uma opressão, às vezes sentindo uma tristeza ou uma angústia, lê o Salmo 91, irmãos. É uma oração em dedicação a Deus. Deus está nos cuidando, nos guardando. O Salmo 91 é um salmo de refúgio, um salmo de fortaleza, um salmo que nos livra de todo mal, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa entrar na casa de vocês, levando provisão, levando respostas que vocês necessitam. Não que vocês querem, mas que vocês necessitam de Deus. Amém? Leiam o Salmo 91, irmãos. Não só nos acompanhem, não, mas sempre que vocês puderem, abram a Bíblia, leiam o Salmo 91, conversa com Deus, tenham uma intimidade com Ele, porque é isso que Deus quer de nós. Todos os dias Deus quer isso de nós, irmãos. Que nós possamos orar todos os dias pelo próximo, que nós possamos interceder pelas vidas que estão nos escuros, que estão cegos na fé, que ainda não conhecem a palavra, irmãos, que tem muitos seres humanos, muitos filhos de Deus que ainda estão perdidos sem conhecer verdadeiramente o amor de Deus. Amém? Vamos aprender a orar, vamos interceder pelas vidas, não só por mim, não só por vocês aí do outro lado, mas pelo mundo afora. Quantas pessoas necessitam ouvir uma palavra? Quantas pessoas necessitam ouvir uma oração? Às vezes estão ali desanimados, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, mas às vezes do nada eles estão ali, mexendo no celular, de repente aparece ali, uma mensagem. Esta oração é para você, essa mensagem é para você. Então vamos orar, irmãos, amém? Vamos compartilhar, vamos se inscrever nesse canal. Vão compartilhando, irmãos, as minhas orações. Mandam ali para um amigo, coloque ali nos seus status ou coloque ali nas suas redes sociais. Vira e mexe, vai passar alguém por ali, vai ver, vai ter a curiosidade de abrir, porque tudo é no tempo de Deus. Não adianta eu falar para vocês, irmãos, entra no meu canal, vão orar, assiste minhas leituras bíblicas. Não, é Deus que vai tocar no coração de vocês, a vontade de abrir. Às vezes vocês vão olhar e vai falar assim, esse canalzinho aqui parece ser tão fraco. Realmente, irmãos, é fraco, mas é forte em Deus. Quando vocês menos perceber, vocês estão abrindo aí e ouvindo minha palavra, estão aí ouvindo a leitura bíblica, estão aí orando junto comigo e recebendo bênção. Recebam a bênção de Deus através desse canal, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.